Você que está hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aliás, é um prazer, uma honra, uma alegria ter você aqui comigo participando do nosso culto. Nós somos uma família de oração, nós somos uma família. Hoje eu tenho uma palavra para você, eu estou aqui com a Bíblia na mão, né? Tudo que a gente faz aqui está na Bíblia. E eu vou passar para você hoje um ensinamento poderoso. Eu vou ensinar você a tomar posse. É soberano. É soberano. Preste atenção na letra dessa canção. Ele reina antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou o céu dos céus. E fez separação das águas. Separação das águas. E a terra seca. E a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Foi Ele quem criou os luminares. E criou a natureza. E formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Com suas maravilhas. Pela sua grandeza. Pela sua grandeza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus. Com suas maravilhas. Pela sua grandeza. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte cante. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. O nosso Deus. Nosso Deus. Fala, gente, é soberano. É soberano. Ele reina. Ele reina antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou o céu dos céus. E fez separação das águas. Fez separação das águas. E a terra seca. E a terra seca. Foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou os luminares. E criou a natureza. E criou a natureza. E formou o homem. E formou o homem. Levante as mãos bem alto e diga: glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. De novo. Glória a Deus por suas maravilhas. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Quando Deus é com uma pessoa, ninguém pode ser contra ela. Ninguém vai vencer. Pode se levantar o inferno inteiro. Pode se levantar um exército contra você. Não vai poder te derrotar. Porque quando Deus é com a gente, ninguém é contra nós. Porque pensa comigo, quem vai poder passar por cima de Deus para poder tocar na tua vida? Quem vai poder vencer a autoridade de Deus para poder atingir você? Ninguém. Então, dentro desse tema, se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine isso na sua vida financeira. Se Deus for contigo na vida financeira, ninguém vai conseguir tomar o que é seu. Ninguém vai poder puxar o seu tapete. Ninguém vai poder te prejudicar. Ainda que as pessoas estejam tramando contra você, eu não sei, mas isso acontece muito dentro de empresa, né? Concorrentes. Você trabalha com algo, aí você tem lá o concorrente que trabalha com a mesma coisa. E às vezes a pessoa é maldosa. Ela faz de tudo para tentar queimar você. Ela faz de tudo para tentar tomar o seu lugar. Às vezes tem gente que tem uma sociedade com alguém. Aí o sócio vai lá e passa a perna, vai embora, leva os clientes, leva tudo. Quantas histórias eu já não vi disso? Dentro de empresa, um funcionário querendo tomar o lugar do outro. Um trabalhador querendo prejudicar o outro para ter benefício, né? Quantas pessoas na vida financeira são enganadas por outras? Gente golpista, enganadora, gente que faz qualquer coisa para poder tirar benefício, para poder ganhar dinheiro. Se tiver que passar por cima dos outros, ela passa. Se tiver que mentir, ela mente. Se tiver que prejudicar, ela prejudica. Ou seja, sempre tem barreiras, sempre tem pessoas más tentando prejudicar você. Mas essa mesma palavra, essa mesma fé que a gente está vivendo na campanha, traga para a vida financeira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ter um monte de gente tentando te prejudicar. Pode ter um monte de gente tentando fazer você ser mandado embora. Pode ter um monte de gente se unindo contra você. Não vai vencer, porque Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória. Agora a pergunta é, você é com Deus também? Que Deus é com a gente, eu não tenho dúvida, Ele é. Mas nós também temos que ser com Deus. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser sensíveis. Deixa eu te ensinar uma coisa. A pessoa que é sensível para ouvir a voz de Deus, ela consegue a orientação certa, na hora certa. Ela consegue sair de qualquer situação difícil. Ela consegue construir algo firme. Ela consegue construir riqueza e não perder. Por quê? Porque ela recebe a instrução que vem de Deus. Mas a gente tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus. E quando a pessoa não é sensível, ou seus ouvidos estão tapados para Deus, ela fica perdida. Ela entra em furada, ela faz mau negócio, ela cai em golpes, ela sempre sai prejudicada porque não soube ouvir a voz de Deus. Você sabe ouvir a voz de Deus? Eu vou te falar como é que você ouve a voz de Deus. Quando vem daqui, ó. Quando vem daqui, é a voz de Deus. Não é o que o pastor inventa, não. Você pode ver que eu não invento nada. Você não vai ver eu entrar aqui e falar algo da minha cabeça e querer obrigar você a fazer. Não. Eu também não vou mentir para você nem te enganar e dizer que Deus está mandando falar aquilo que Ele não mandou falar. Eu não tenho coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade. Eu não posso falar por Deus. Eu não sou Deus. Eu não posso falar para você que Deus mandou falar se Ele não mandou. Então, a única maneira de você saber se é Deus ou não que está falando, tem que estar aqui, ó. E isso aqui que garante que a palavra vem de Deus.
É isso aqui que garante. É a Bíblia. Então, eu fui buscar na Bíblia aqui uma história de uma pessoa que Deus foi com ela. Exatamente como eu acabei de falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Inclusive na vida financeira. Aí eu fui buscar uma história na Bíblia. Olha o que aconteceu na vida desse homem, porque Deus foi com ele. Só por isso. Ele só venceu porque Deus foi com ele. Se Deus não fosse com ele, ele não teria vencido. Preste atenção. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Acompanhe comigo aí na tela. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar. Gerar é um lugar, né? Uma cidade, um território. Encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei. Aí diz: porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Volta aqui para mim. Então, o cenário era o seguinte: fome. Não tinha chuva, a terra não produzia, muita gente passando necessidade, havia fome sobre a terra, era uma crise. Você vê que até hoje acontece isso. Não tem de vez em quando um tempo de crise? Esses tempos atrás aí teve a pandemia, né? Antes da pandemia teve várias crises. Sempre tem crises. De tempo em tempo tem crise. Até hoje acontece. Principalmente tratando-se da vida financeira. No caso da pandemia foi mais do que vida financeira, porque muita gente sofreu, perdeu familiares. Talvez eu estou falando com alguém aqui que perdeu familiares. Que o Espírito Santo venha te consolar. Que o Espírito Santo venha te consolar em nome de Jesus. Só que também atingiu a vida financeira. Muita gente quebrou. Muita gente perdeu o que tinha. Muita gente teve que vender para pagar a dívida e ficou sem nada. Então sempre tem crises. Na época de Isaac também teve. E eles estavam passando fome, passando necessidade. Só que Deus falou com ele. Deus falou assim para ele: Isaac, não desças ao Egito. Fica nessa terra que eu te indicar. Interessante que Deus falou que ia indicar. Deus ia mostrar para ele. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Não toma atitude precipitada, não. Não sai fazendo loucura, não. Primeiro você tem que orar, pedir a instrução de Deus, pedir a sabedoria de Deus. Não sai vendendo tudo, não. Não sai fazendo besteira, não. Escute a voz de Deus. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma direção para você. Por pior que seja a situação, por pior que seja o cenário, Deus sempre tem uma saída. Amém? Deus falou com ele: Isaque, não desças ao Egito. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habita nela, e estarei com você, e o abençoarei. Acabou. Então Deus falou com ele e disse a ele o que ele devia fazer. E a Bíblia fala, volta aqui para mim, por favor, produção, que Isaque obedeceu à voz de Deus. Ele seguiu a orientação de Deus. Ele não desceu ao Egito, ele ficou na terra que Deus havia indicado para ele ficar. Ele confiou em Deus. Ele pensou assim: se Deus for comigo, não importa onde eu estou. Você sabe que tem muita gente que ela fica colocando a culpa no lugar, né? Tem gente que fala assim: não, mas eu não prospero porque eu moro aqui num lugar ruim. Eu moro aqui num lugar difícil. Mas aí no lugar que você mora, tem gente que prosperou. Não é o lugar. Não é o lugar. Não, você não pode ficar aceitando
justificativas, sabe? Ficar aceitando, não, tudo bem, né? Não deu certo porque não era para dar mesmo, é por conta disso, é por conta... Não. Se não deu certo, é porque Deus não pôs a mão. Quando Deus põe a mão, a coisa funciona. Pastor Fernando, mas não tem coisa que dá errado? Sim. Inclusive, quando Deus põe a mão, às vezes ele faz dar errado, porque não era aquilo que você tinha que fazer. Não era aquele caminho. Então Deus tira você do caminho e mostra outro. Quem está me entendendo? Às vezes, você vai fazer algo e vai dar errado. Mas não é porque Deus não pôs a mão. É porque não é aquilo. É outro lado que você tem que ir. É outro caminho. Deus tira a gente de lugares. Deus tira. Às vezes você não entende. Meu Deus, por que não foi? Por que não deu certo? Por que não aconteceu do jeito que eu queria? Por que eu planejei e deu tudo errado? Às vezes não é que deu errado. É porque Deus tem outra coisa melhor para você. E se você estiver andando com Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te dar muito melhor e muito maior do que você imagina. Sabe por quê? Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Deus cuida daqueles que temem a Ele. Deus cuida. Deus não desampara, não. Deus não desampara. Até os pássaros têm o que comer. E eles não plantam, eles não guardam na geladeira, mas você pode ver o passarinho, está todo dia comendo, levando comida para o filhote. Deus cuida deles. Deus alimenta eles. Jesus disse isso. Que dirá você, que é muito mais valioso do que um pássaro? O ser humano é a maior criação de Deus. Deus ama a gente mais que tudo. Quem está entendendo? O principal de Deus, a única criação que foi feita à imagem e à semelhança de Deus foi o ser humano, não foi os animais. Os animais são criaturas de Deus, abençoados sim, mas o ser humano é principal. O ser humano é o principal. Se Deus cuida dos pássaros, que dirá de você? Só que você tem que andar com ele, você tem que obedecer. É aquilo que eu falei agora há pouco. Você tem que saber ouvir a voz de Deus. Você tem que estar pronto, atento, atenta à voz de Deus. Isaac fez isso. Por isso que Deus abençoou ele. Em tempo de crise, Deus honrou ele. Vamos ver o que aconteceu com ele? Ele obedeceu, seguiu a voz de Deus. Olha lá, ó. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Repita comigo, porque o Senhor o abençoava. Então volta aqui para mim. Por que ele foi abençoado? Por que ele plantou naquela terra e colheu 100 por 1? Por que Deus, aliás, por que deu tudo certo para ele? Porque Deus estava com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vê que essa palavra é tão forte que Deus tocou no meu coração. Deus falou comigo agora há pouco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus foi com Isaac. Em uma terra que havia fome, em tempo de crise, ele prosperou. Então o mundo inteiro pode estar em crise. Se Deus for contigo, você vai prosperar. Não tem crise que possa impedir Deus de abençoar uma pessoa. Mesmo na terra de fome, Isaac foi abençoado. E a Bíblia fala que ele semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aí diz, ele enriqueceu. Olha aí. Ele o quê? Enriqueceu. Enriqueceu, gente. Continuou prosperando. Olha que forte isso. Ele enriqueceu e continuou prosperando. Ficou riquíssimo. 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 Olha aí. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E nem a inveja deles não pegava. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe que tem gente que tem medo de prosperar, porque ela fala assim, não, se eu prosperar, fulano vai ter inveja. Não, se eu prosperar, fulano vai ter inveja de mim. Peraí,
Se Deus te abençoar, meu caro, que inveja o quê? A inveja não vai tocar em você, não. A inveja não vai te destruir, não. Pode ter inveja o quanto quiser, não vai pegar em você. Eu preparei aqui uma imagem, uma frase que você vai... Fica de pé um minutinho aí, deixa eu beber uma água. Fica de pé. Fica de pé um minutinho aí. Você vai declarar essa frase junto comigo. Mas você vai declarar forte mesmo, crendo nela. Amém? Vamos lá, tá preparado? Respira fundo aí. Respira. Respira aí. Você vai declarar comigo agora, hein? Fica de pé um minutinho e declara forte. Diga essa frase aí agora, ó. Se Deus é por você, nem a escassez poderá te resistir. Aleluia! Agora diga, se Deus é por mim, a escassez não poderá resistir na minha vida. É isso mesmo, fala para quem está do seu lado aí, ó. Se Deus é por você, fulano, nem a escassez poderá te resistir, nem a miséria, nem o desemprego, nem a humilhação, nem a derrota, nem a pobreza, nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, gente? Você crê nisso? Então, se Deus abençoou Isaac, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você. Levante as mãos para os céus. Senhor, nessa oração eu quero pedir que essa palavra, esse ensinamento, essa direção que eu acabei de passar para eles, que venha entrar dentro deles, essa coragem, essa força, essa confiança, em nome de Jesus, meu Pai. Porque de fato, se o Senhor é com a gente, quem será contra nós? Inclusive na vida financeira. Isaac estava vivendo num tempo de crise, mas a crise não impediu a vitória dele, porque o Senhor estava com ele. A gente consegue compreender, a gente consegue entender com clareza que quando Deus é com alguém, esse alguém prospera em tudo. Quando Deus é com alguém, ninguém impede a vitória dessa pessoa. Ela até passa luta, ela até passa dificuldade, momento de crise, porque Isaac passou na crise, nós acabamos de ver. Ele estava na fome, ele estava na crise, mas na hora da crise, na hora da escassez, na hora da luta, o Senhor falou com ele e deu a ele a direção. É assim que acontece com aqueles que confiam em ti. Na hora da luta, na hora da batalha, na hora da dificuldade, o Senhor sempre aparece para dar uma luz, para dar uma direção. Então faça isso na vida desse homem, faça isso na vida dessa mulher. Levanta, meu Deus, aqueles que estão caídos, fracos, desanimados. Minha gente, agora coloca as duas mãos em cima da tua cabeça aí. Faz uma pressão aí na tua cabeça. Fala comigo assim, ó. Em nome de Jesus, eu expulso agora todo o cansaço, todo o medo. Eu expulso agora os pensamentos ruins, negativos. Eu expulso agora a miséria, a escassez, o fracasso, a pobreza. Em nome de Jesus, retire a mão da cabeça e fala assim, ó. Saia e não volte mais. Sejam todos livres e abençoados. O mesmo Deus que abençoou Isaac, abençoará você e te dará vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aleluia, diga eu creio, diga amém. Repita assim, ó. Se Deus é por mim, eu não temo entregar o dízimo, pois Ele sempre me sustenta. Olha que frase forte. Anota aí, escreve, tira foto, tira print. Se Deus é por mim, eu não temo entregar o dízimo, pois Ele sempre me sustenta. Ele sempre me sustenta. Você que é dizimista, essa frase aí é verdadeira ou não é? Deus está sustentando você? Você que está dizimando? Deus está sustentando? Deus está deixando faltar alguma coisa para você? Você pode confirmar aqui no comentário.
Se Deus é por mim, eu não temo entregar o dízimo, pois Ele sempre me sustenta. Tirou foto? Tirou print? Anotou? Então agora olha para mim, presta atenção. Agora escuta. Você que já é dizimista, eu tô tranquilo. Eu sei que você já aprendeu. Só vou te falar uma coisa, não para. Não para de confiar em Deus. Continua. Esses dias uma pessoa falou comigo, pastor Fernando, eu estava dizimando, parei, poxa, desanimei. Eu falei, não, volta. Mas deixa eu te ensinar. Você que está aqui pela primeira vez, você que já me assiste, não é dizimista, presta atenção. O que está impedindo você de dizimar, às vezes é o medo. Às vezes é a dúvida, mas a dúvida e o medo andam junto. Você tem medo porque você tem dúvida. E aí, a pessoa fica naquela, tira ou não tiro, tira ou não tiro, tira ou não tiro. Aí vem uma voz assim, não tira não porque vai fazer falta. Aí vem outra, não tira não que o pastor Fernando é bandido, vai te roubar, vai tirar o que é seu. Peraí, você me conhece. E se não conhece, tem milhares de pessoas aqui que me conhecem. Eu não caí aqui hoje não. São anos que eu tô aqui. Tem uma história aqui, milhares de vidas transformadas. Não tô aqui para te enganar não. Presta atenção. Não tenha medo de dizimar. Porque se Deus é contigo, você não vai ter medo de dizimar, porque você sabe que Deus vai te sustentar. Não tenha medo. Pastor Fernando, mas e se eu tirar o dízimo e faltar? Gente, isso aqui é mentira ou é verdade? Isso aqui é mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? É verdade? Então, é impossível faltar para você. Pelo contrário, Ele vai multiplicar na sua vida. Eu separei uma palavra muito forte. Anota aí na sua Bíblia. Cadê a palavra que eu separei? Muito forte. Não tem aí? Não. Não vamos deixar o inimigo roubar essa palavra, não. Lá, o inimigo estava roubando aí. Tá vendo, produção? Vocês têm que ficar atentos aí, porque eu mandei. O mal não quer que eu mostre, mas eu vou mostrar. Põe aí. Olha lá, Salmo 37, 19. Repita. O Senhor sustentará a sua vida, mesmo em tempos de escassez. Olha aí. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aí, gente. O Senhor sustentará a sua vida, mesmo em tempos de escassez. Nos dias maus, Ele o manterá em segurança. Aleluia! Creia nessa palavra, meu Deus do céu. Que palavra forte, Jesus. Olha isso aí, meu Deus do céu. O Senhor sustentará a sua vida, mesmo em tempos de escassez. Nos dias maus, Ele o manterá em segurança. Mas essa palavra é para quem confia mesmo. É para quem teme a Deus. É para quem está firmado na palavra. Amém, gente? Não tenha medo, não. Você vai anotar aí as contas da igreja. Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Chave Pix tem 2. CNPJ e esse outro número de celular aí também é. E o nome que vai aparecer é o nome da igreja. Igreja Família Sagrada. Pode anotar em nome de Jesus. Vamos lá. As primícias, meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Minha fidelidade a Ti. Minha fidelidade a Ti. Eu separei o meu melhor. Separei o meu melhor. Para Te honrar. Para Te honrar. Pois em minha vida. Pois em minha vida o Senhor está. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Minhas primícias. Minhas primícias, meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos. Minha fidelidade a Ti. Minha fidelidade a Ti. Separei o meu melhor. Separei o meu melhor. Para Te honrar. Para Te honrar. Pois em minha vida. Pois em minha vida o Senhor está. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deixa eu falar com vocês um minutinho. Olha aqui pra mim. Por que você não baixou ainda o aplicativo, hein? Você tem que baixar, poxa. É pra você, é de graça, é gratuito, é bonito, é bom.
O aplicativo do... Gente, eu fiz um aplicativo para vocês acompanharem as orações, os cultos através dele. Baixe o aplicativo hoje, não deixa para amanhã não. Baixa hoje. E quem não é inscrito no canal, se inscreva também. Clica aí embaixo na palavra inscrever-se, clique no sininho e na palavra todas para você estar inscrito aqui no canal do Pastor Fernando. Eu vou fazer uma oração agora para a gente entregar a nossa vida na mão de Jesus, que todos venham viver as maravilhas de Deus. Que o Senhor não desampare ninguém, nenhum sequer, pois a nossa vida nós entregamos 100% nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te glorificamos e Te adoramos. Que o Senhor esteja na direção, no controle da nossa vida, nos guiando, nos protegendo. Não permita que a gente venha cair em tentação, mas que o Senhor esteja conosco todos os dias. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Diga obrigado, Jesus. Diga, minha vida está nas tuas mãos, 100% nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. A fé não pode parar. Que Deus abençoe. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova história pra mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova história pra mim. Coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova história pra mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova história.
grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas